Diante disso aqui, e depois que vocês aprenderam nas igrejas, e eu não vou repetir o que falei ontem, sobre maldição hereditária, e essa é uma coisa antiga, que ganhou existência enlouquecida e fanática no Brasil nos anos 80. Eu não vou mencionar as pessoas que trouxeram essa loucura para cá, mas ela veio aí na esteira de teologia da prosperidade, confissão positiva, quebra de maldição hereditárias, todas essas coisas e as demais que a elas estão associadas e em prática plena no meio de quase todo o ambiente religioso chamado evangélico nos nossos dias, infelizmente. Então, eu disse de onde vinha essa história de maldição e como até hoje há uma quantidade enorme, a maioria absoluta dos crentes crê nisso. Por exemplo, nessa eleição que a gente teve, eu disse, muita gente votou em quem o pastor mandou votar, dizendo que quem não votasse ficaria sob maldição. Maldição pessoal, maldição particularizada, maldição singularizada, maldição para esmagar você e sua casa. Se você não votasse no candidato ordenado pelo pastor em nome de Deus, é ou não é verdade? Me falem se não foi assim. Eu não estou enganando nem mentindo. Todo mundo estava lá. Todo mundo viu. Aí tinha uma segunda maldição. Além de você ser amaldiçoado, caso não faça o que eu estou lhe mandando fazer politicamente, tem mais. O Brasil inteiro vai ser amaldiçoado. Todo o Brasil vai ser amaldiçoado. Se tivesse sido, por exemplo, no tempo da pandemia, que eles tivessem feito o que eles fizeram agora em 22, mandando votar num candidato, do contrário, o Brasil estaria amaldiçoado. E se você tivesse sido eleito um outro candidato, como foi o caso agora, estariam dizendo agora em todos os púlpitos que a pandemia chegou como maldição de Deus ao Brasil. Se o Brasil tivesse eleito uma outra pessoa, a maldição ficaria no mundo inteiro, mas não chegaria aqui. Era isso que estariam dizendo. Porque eu sei o script, eu sei como eles trabalham para manter a população sob o medo, o terror, o apocalipse zumbi da obediência. É isso que fazem, é terrível, é trágico, mas é isso. E as pessoas creem e ficam apavoradas, ficam com medo, meu Deus, e se eu fizer isso? Ou as leituras que você já fez. Meu filho está tomando droga, foi porque eu parei um ano de frequentar a igreja, de ir ao culto. Ou a minha filha, de 18 anos, está indo para o funk com uma bunda linda, e eu soube que ela está pegando todo mundo geral, porque eu parei de dar o dízimo. Eu recebi uma profecia que a minha carne está sendo comida da minha filha porque eu parei de trazer o dízimo para o pastor, para o tesouro do pastor. Não é o tesouro do Senhor, não é para nada disso, é para o bolso mesmo dos caras e você fica sendo enganado. E aí as maldições vão continuando. Teu marido se apaixonou por alguém, como tem gente acontecendo do mesmo modo todo dia. Aconteceu com o teu, como aconteceu com o da vizinha, e o da outra, e o da outra, e o da outra. Mas no seu caso, a interpretação é que foi maldição. Maldição. Por quê? Porque é isso que vocês aprenderam. Tudo é maldição. Jesus não serve para nada. Não serve para coisa alguma. O dízimo dado protege mais do que Jesus. A frequência ao culto, sem faltar, protege mais do que Jesus. A obediência às ordens pastorais, sejam elas quais forem, são mais importantes do que a obediência ao Evangelho, que você já nem lê, porque não precisa, já disseram para você que basta ouvir o que o pastor diz e seguir.
E você vai seguindo, fazendo e atropelando o Evangelho de Cristo, louca e desnecessariamente contra você mesmo. Por quê? Porque tem medo que, se desobedecer o ungido do Senhor, você vai ser ferido. Uma maldição virá contra você. Tudo isso coisa inventada, produzida, gerada no laboratório do inferno, da criação de medo, de pânico e de controle sobre a alma ignorante. Aí vem Jesus e nasce de uma genealogia muito pior do que a sua, muito pior do que a minha. Minha genealogia, perto da genealogia de Jesus, é uma genealogia de santos e de santas. Há muito tempo. Meu Deus, que genealogia pesada essa aqui. E é dessa história. E é apesar dessa história. E é contra essa história que eclode o sol nascente das alturas, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que levou sobre si a iniquidade de nós todos, que se fez maldição de uma vez por todas, definitivamente em favor de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Quem de fato conhece o Evangelho, vive o Evangelho, pratica o Evangelho, é cheio da mente de Cristo, da consciência do Evangelho, selado pelo Espírito Santo da promessa, anda cheio do amor de Deus e dá o fruto do Espírito Santo, pode entrar no inferno, como Jesus disse. As portas do inferno não prevalecerão. Significando dizer que, olha, dá para passar na portariazinha e escapar. Não! Quando ele diz as portas do inferno, ele está falando, você entra, você arromba, você vai lá dentro, você tira e você puxa. Você arromba, inferno. Quando você fica cheio desse Espírito de Cristo e crê que na cruz ele levou toda a maldição, contra você não vale maldição. Como até o falso profeta Balaão falou para Balaque no Monte Moabe, quando ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel, e ele tentou várias vezes amaldiçoar, e na terceira vez ele não conseguia. Ele tentava amaldiçoar e só saíam bênçãos. Na terceira vez, Balaque disse, olha, eu te contratei para tu dizeres o que é mal, não o que é bom sobre esse povo. Aí ele disse, eu não posso amaldiçoar aqueles a quem o Senhor abençoou, porque contra este povo não vale encantamento nem maldição. Contra este povo não vale encantamento nem maldição. Isso era no Velho Testamento, com a lei de Moisés, andando no deserto, com uma população inteira que Deus não deixou entrar em Canaã, porque é o pessoal do bezerro de ouro, da incredulidade, da fornicação, mas ainda assim, por causa de uma promessa do Senhor, olha o que Balaão, o falso profeta, diz, com conhecimento de causa, contra este povo não vale encantamento. Ora, se isso era assim no tempo da primitividade absoluta, da idade da pedra, das tábuas de pedra, dos Flintstones, da Bíblia, imagine agora, em Cristo Jesus, qual é a minha segurança, a sua segurança, a minha proteção. Eu entro no inferno. Ninguém tenha dúvida disso, não há lugar infernoso que me cause um arrepio. Não tenho arrepios a dar para o inferno. Meus arrepios são todos de amor, de alegria, de comoção, de compaixão, de perplexidade, quando eu vejo a beleza de Deus explodir num ser humano, ou na criação, ou na natureza. Agora, inferno, demônio,
pode vir que é para ser traçado. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha casa. Eu sou descendência de Jesus, eu sou descendência de Cristo. Eu não sou filho de nenhuma dessas figuras aqui. Eu sou diretamente filho de Deus em Cristo Jesus. Eu nasci no útero do Espírito Santo, da água e do Espírito. Nasci de novo, fui feito uma nova criatura. E nenhuma maldição valia contra o Israel da idade da pedra, imagina contra mim, que sou filho da face revelada de Deus em Cristo Jesus. Sou filho do Evangelho, da obediência, da promessa, da certeza, da constância, da fidelidade, do Deus que venceu e rasgou as garras da morte em Jesus, ressuscitando de entre os mortos. E ele vem e diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. Nos céus e na terra. Nos céus significava sobre todas as camadas dimensionais, sobre todos os heavens. Não é o céu sky, não é o céu espaço-temporal, não é o céu da atmosfera, estratosfera ou do espaço sideral. Não, isso é cosmos, espaço-temporal. Está falando dos céus, conforme a cosmologia judaica, com as camadas de celestialidades, de anjos, de principados, de potestades, de poderes, de tronos, de soberanias, de todas as coisas, de querubins, tudo. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. E aí eu sou discípulo dele, vou ter medo de quê? De um pastor que fez uma profecia contra mim? Olha, eles se reúnem há anos falando mal de mim, me amaldiçoando há anos e anos e anos. Desde o tempo em que eles fingiam falar bem de mim o tempo todo, que diziam que eu era uma figura incomparável em séculos, que eu era isso, aquilo, aquilo outro, e que tinham mais inveja do que amor, carinho e consideração, até depois, quando eles tiveram a liberdade de tentar me achincalhar, e de amaldiçoar, e de desejar a minha morte. Olha só, faz 25 anos que explicitamente alguns deles fazem isso e me amaldiçoam todos os dias. Enquanto eu tenho ouvido testemunhos de pessoas que se dizem satanistas, jovens simpáticos, jovens carinhosos, jovens contraditoriamente doces, dizerem o seguinte: olha, esse aí é um homem de Deus. Contra ele, todas as mandingas que a gente conhece não têm nenhum poder. E eles estão falando apenas a verdade, que eu acolho com certeza. Porque é isso que eu sei, é isso que Jesus promete, que foi tudo levado na cruz. Toda maldição. Não sobrou nada para mim. Não restou coisa alguma. Ele rasgou tudo e entravou na cruz.